Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, já é 2 de junho, nós estamos na nossa aula número 13 já, comecinho do mês de junho, mais um mês aí, né, pessoal? Se Deus quiser, logo logo a gente sai disso tudo e voltamos para as nossas aulas normais, né? Pessoal, nós vamos continuar lá no livro de gramática, na página 92. Eu tinha começado a fazer um exercício, mas eu parei no número 20, tá? Esses exercícios todos, eles têm aqui como objetivo a argumentação. Então, trabalhar o texto argumentativo. Lembrando que um texto argumentativo é aquele no qual você tenta convencer alguém de alguma coisa. Então, argumentar é isso, convencer alguém de alguma coisa. Qual é essa coisa? A sua opinião sobre um determinado assunto. Então, lá na página 92, você pode ver que o assunto é a situação da Amazônia, tá? E a questão 20 pergunta assim, ó, qual é o argumento final usado para conclamar a todos a cuidar da Amazônia? O que o autor fala no final que ele conclama, ou seja, que ele chama todo mundo para cuidar da Amazônia? O que ele diz? Qual é o finalzinho aí, olha, na penúltima e última linha? Somos todos cidadãos do planeta Terra e temos responsabilidade por sua preservação. Então, que a preservação da Amazônia é o quê? Da Amazônia é função de todos do planeta Terra. Então, ele não especifica aí que são somente os brasileiros que têm que cuidar da Amazônia. Lógico que muito mais nós, porque ela está em nosso território, né? Mas ele também fala que é uma função, que é um objetivo aí da população toda do planeta, tá? Exercício 21. Entre as estratégias argumentativas usadas pelo autor, podemos citar, ou seja, como que ele constrói a argumentação dele. Que é que ele utiliza para convencer as pessoas de que é necessário proteger a Amazônia? Será que ele fala assim, entre as estratégias argumentativas usadas pelo autor, podemos citar afirmações radicais de efeito? Sim, ele usa, tá? Quando ele fala que a Amazônia ela é jovem, a população tem em torno de 25 anos, então essa é uma argumentação de efeito. Comparação de épocas ou lugares? Sim, porque há um trecho em que ele fala que a Mata Atlântica já foi destruída. Então ele recorre a uma situação anterior, para poder falar da destruição atual. Então a letrinha B também está correta. Estabelecimento de conversa com o interlocutor? Em algum momento do texto ele fala assim, leitor. Não, ele não faz isso, tá? Exagera em certos aspectos do texto para destacar e dar ênfase? Também não. Recua no tempo por meio da narração de um fato? Não, ele não conta nenhuma história no meio da argumentação dele, tá? Ele poderia, seria uma maneira de argumentar também, ele colocar, por exemplo, um relato pessoal, mas não é o caso, ele não faz isso. O uso de perguntas para destacar, para despertar a atenção do leitor? Sim. Dá uma olhadinha no segundo parágrafo, ele fala assim, ó, se a situação continuar assim, o que será da floresta daqui 30 ou 40 anos? Talvez um deserto. Será que continuaremos a ignorar o que está ocorrendo? Então, fazer perguntas também é um recurso de argumentação. A letrinha, que letrinha que é essa? A letrinha F também está correta, tá? São 3 maneiras que ele usa aí para construir o texto dele. 22. Em um texto argumentativo é preciso organizar bem as ideias. Para isso, os períodos precisam manter entre si coerência semântica. Só para relembrar, tudo que é semântica está referindo-se a significado. Coerência semântica quer dizer, uma palavra tem que combinar com a outra, as ideias do texto têm que combinar entre si. E coesão sintática. Sintática é sim, no sentido de estar correto. Por exemplo, singular com singular, plural com plural, masculino com masculino, havendo uma concordância dos termos na oração sintaticamente falando. Sujeito com predicado, objeto direto e assim vai. E as conjunções são bastante importantes. Transcreva no caderno os períodos a seguir e faça o que se pede. Separe as orações e classifique-as
Sublinhe os verbos, destaque as conjunções ou opções conjuntivas, classifique os períodos. Então ele pede aqui para que você copie no seu caderno essas 3 orações. Então vamos lá. Então bonitinho aí no caderno, tá? A letrinha A é assim, ó. A situação da Amazônia é muito grave. Por isso precisamos desmobilizar a bomba relógio que causa o desmatamento e a queimada. Então vamos lá. Primeiro nós vamos identificar os verbos. A situação da Amazônia é muito grave, por isso precisamos desmobilizar a bomba relógio que causa o desmatamento e a queimada. Então veja, quem é que é muito grave? Vamos separar as orações mesmo. A situação da Amazônia é muito grave, é a primeira oração. Por isso precisamos desmobilizar a bomba relógio, é a segunda oração. Por que que eu sei que ela termina aqui? Porque aqui tem o que é uma conjunção. A conjunção marca o início de uma oração nova, como aqui, ó. Por isso também, tá? Então essa daqui é a terceira oração. Então você faça assim no seu caderno, tá? Abre colchete, fecha colchete. Abre colchete, fecha colchete, abre e fecha. Primeira, segunda e terceira oração. Agora o exercício pede para você identificar aqui a conjunção por isso e identificar aqui o que é uma conjunção também, tá? Só isso. Na letrinha A só. Na letrinha B, é preciso valorizar os jovens e estimular sua autoestima. É preciso valorizar os jovens, estimular sua autoestima. Opa, aqui autoestima tudo junto. Então vamos lá. Primeiro tem que achar o verbo. Então vamos ver lá. É preciso valorizar. Aqui você tem uma locução verbal. Os 3 verbos juntos com a ideia de um só, tá? De valorizar. É preciso valorizar os jovens, estimular sua autoestima. Aqui você tem uma oração e aqui você tem a outra. Você tem aqui a primeira e aqui você tem a segunda. Qual é o verbo da segunda? Estimular. Como é que eu sei que aqui termina a primeira? Por causa da vírgula. Então, muitas vezes é por causa da conjunção. E às vezes tem também a vírgula e a conjunção. Mas aqui, só a vírgula já dá a ideia de separação, que essa daqui é a segunda oração. Não tem conjunção aqui, tá? Então, essa daqui é uma oração coordenada assindética. Por quê? Quando não tem conjunção, ela é assindética. Quando ela tem, ela é sindética, tá? E a letrinha C... Somos todos cidadãos do planeta Terra. Cidadãos do planeta Terra. E temos responsabilidade, aqui eu vou só colocar os pontinhos, tá? E temos responsabilidade por sua preservação.
Então vamos lá. A primeira oração começa ali com o verbo ali, somos, né? Ela abre o colchete aqui, somos todos cidadãos do planeta Terra. A segunda oração começa aqui com a conjunção, o verbo é temos e ela termina lá em preservação. Aqui você coloca que essa é a primeira e essa é a segunda. O que está unindo uma com a outra? O e, a conjunção e. Então, de novo, vai. Retomando aqui. O que está unindo a primeira com a segunda? O por isso. O por isso é uma conjunção. Tá? E aqui também, o que também é uma conjunção. Na letrinha B não tem conjunção, você só tem a vírgula para separar e ao mesmo tempo unir, né? Ao mesmo tempo que ela está separando uma coisa da outra, ela está juntando os pensamentos. E na letrinha C, o que nós temos aqui? O E, a nossa velha e boa conjunção aí aditiva, tá? Certinho? 23. Nas frases a seguir, apresentamos outras figuras de sintaxe. Agora já vai falar de outro assunto, né? Esse assunto aqui são as orações coordenadas. O exercício 23 fala das figuras de linguagem. No caderno, indique as conjunções, se houver, e diga se ocorre polissíndeto ou assíndeto. Vamos lá ver. Lembrando que assíndeto é quando você não tem conjunção. E polissíndeto é quando você tem conjunção. Então vamos lá. 23. Na semana da prova, estudava a matéria, fazia o dever, copiava a lição, estudava outra vez. Então veja, não tem nenhuma conjunção. Os pensamentos aí estão organizados, eles estão separados por vírgula. Quando eu falo uma série de pensamentos, olha quanta coisa. Estudava a matéria, fazia o dever, copiava a lição e estudava outra vez. Quando eu falo essas 4 ações apenas separadas por vírgula, é porque eu estou usando de um recurso chamado o quê? Assíndeto. Ou seja, colocar várias sequências sem utilizar nenhuma conjunção. Porque o normal seria você falar o quê? Na semana da prova, estudava a matéria, fazia o dever, copiava a lição e estudava outra vez. Normalmente o que a gente faz? Você pega o penúltimo elemento junto com o último elemento e une os dois com e. Aqui não, o e foi substituído por uma vírgula. Quando faz isso, é uma figura chamada assíndeto. Na letrinha B. Não adianta pedir, nem chorar, nem implorar. Você está de castigo. Não adianta pedir, nem chorar, nem implorar. Você está de castigo. Você tem 4 orações aí. Mas qual é a conjunção? Nem. Então aqui você não tem um assíndeto. Você tem um polissíndeto. Por que poli? Porque foi usado 2 vezes. Assíndeto é quando não tem. Se o ônibus já vinha na esquina, chegou, freou, abriu as portas, entramos. Tem alguma conjunção aqui? Não. Então, de novo, é igual a letrinha A. Não há conjunções. E a figura de linguagem que eu tenho aqui é um assíndeto. Na letrinha D, preocupados com a hora da festa, todos ajudavam e varriam e decoravam e preparavam quitutes e iam se animando. Olha só quantas vezes o autor repetiu a conjunção e. Vamos ver quantas vezes? Vamos lá. Preocupados com a hora da festa, todos ajudavam. E varriam, e decoravam, e preparavam quitutes, e iam se animando. 4 vezes ele repete a conjunção e. Quando você tem a repetição de uma conjunção, você tem o quê? Igual a letrinha B ali, ó, polissíndeto. Certinho? E na última.
Veio, conheceu o neto, ajudou a filha uns tempos, embarcou e voltou para casa. Nessa sequência aqui, ó, veio, conheceu o neto, ajudou a filha, embarcou, não há conjunções. Quando não há conjunções, você vai fazer igual a letrinha A, igual a letrinha C. Assim, Beto. Certinho? Então tá. Texto 4. O dia já está nascendo. Agora eu passava pela farmácia correndo com alguns colegas de rua e ia até a estação da Leopoldina, que era o limite de minha liberdade. Até ali eu podia ir sem pedir consentimento a ninguém. Na volta eu vinha devagar, saboreando o ar frio da manhã. No inverno o sol se atrasava, demorava a atravessar a rua e só dava as caras do lado de lá, na nossa calçada às 11 horas. Mesmo assim, fraquinho e tímido, demonstrando uma certa hesitação. Chegava como que estafado de sua luta diária para romper a neblina. É um trechinho do texto de Zueli Ventura, publicado no livro Sagrada Família, no Rio de Janeiro, pela editora Objetiva, em 1912, está na página 40. E a foto aí ajuda a entender, olha, Estação Leopoldina na cidade do Rio de Janeiro. Olha a vestimenta das pessoas na década de 50, né? Veja a característica das pessoas na década de 50. Exercício 24. No título encontramos uma figura de linguagem. Qual é? O dia está nascendo. Qual figura de linguagem que existe aí no título quando o autor fala o dia está nascendo? Personificação, né? Por quê? Porque o dia não nasce. Nascer é uma característica das pessoas, dos humanos. Número 24, né? Qual é? Encontraremos uma figura de linguagem. Qual é? O dia está nascendo. Qual é essa figura de linguagem? É uma personificação. Por quê? Porque o dia não nasce, ele surge, ele raia, né? O dia não nasce. Nascer é uma característica dos humanos. O autor aí emprestou o verbo para colocar no título dele. Certinho? 25. No segundo parágrafo, qual elemento é descrito com características humanas? Enumere algumas dessas características. Segundo parágrafo. Na volta eu vinha devagar, saboreando o ar frio da manhã. No inverno o sol se atrasava. Então, o que ele está caracterizando aí? Olha. Qual elemento é descrito com características humanas? O sol. E o que ele fala de característica humana? O sol se atrasava, demorava a atravessar a rua. Sol não atravessa a rua, mas o autor quis fazer assim. Demorava a atravessar a rua. O que mais? Só dava as caras. Também dava as caras, também uma característica dos humanos que ele emprestou aí. Do lado de cá, na nossa calçada, às 11 horas. Mesmo assim, fraquinho, tímido. Então, todas essas daqui são características de humanos que são aplicados para o sol, tá? Enumere algumas dessas características. Todas essas daí. No segundo parágrafo, o elemento descrito características humanas. O sol, e enumere algumas delas, certinho? Então, aqui nós terminamos essa unidade. Eu vejo vocês na próxima aula, certo? Beijo.